Olá pessoal, professor Lúcio, sejam bem-vindos. Dando continuidade ao nosso estudo de função quadrática, nós vamos comentar agora de um elemento muito importante da função quadrática, que é o vértice, o ponto de máximo ou ponto de mínimo da parábola, né? Então, ó, vértice da parábola, importantíssimo isso aqui. Então, olha só, o vértice da parábola. Então, o que nós temos? Ó? Quando a gente trabalha com a função quadrática, então nós sabemos que a função quadrática, graficamente, ela nos dá uma parábola. Então, aqui. Então, aqui é o eixo X e aqui está o eixo Y. Daí o que foi comentado? Que essa parábola, ela vai ter um eixo de simetria. A parábola ela é uma figura simétrica. Tudo bem? Então o que nós temos? Nós temos as raízes. Então vamos colocar aqui, ó. Aqui nós temos uma raiz e aqui nós temos a outra raiz. O eixo de simetria passa bem pela metade, pela média das raízes. Tá? E daí o que nós vamos ver agora? Nós vamos ver que nesse eixo de simetria, nós temos aqui, ó, uma parte da parábola. Vou desenhar aqui essa parte da parábola. Ó. E aqui nós temos a outra parte da parábola. Ó. Tá ruim, mas tá bom, ó. Então tá aqui. Beleza? Daí o que nós conhecemos? Quais os elementos que nós conhecemos por enquanto? Eu conheço esse elemento, nós sabemos quem é esse elemento, que é uma das raízes da função. E nós conhecemos esse elemento, que é uma outra raiz da função. Só que lembre, não necessariamente a parábola, a função quadrática, vai ter sempre duas raízes distintas. Raiz ela vai sempre ter duas. Só que reais pode ser que ela tenha duas distintas, pode ser que ela tenha uma raiz só, ou pode ser que ela não tenha raiz real. Daí o que eu comentei com vocês? Que esse eixo de simetria vai passar sempre pela média das raízes. Mas professor, se ela vai passar sempre pela média das raízes e nem sempre a gente vai ter raiz real, como que eu vou achar esse eixo de simetria? Onde vai passar esse eixo de simetria? Aqui que a mágica acontece. Ó. Lembra que a gente viu a função quadrática de maneira geral, ela se escreve assim, né? A lei de formação. Ax² mais bx mais c. Então, ó, no eixo de simetria, o que nós vamos ter? Nós vamos ter esse ponto aqui, ó. Esse ponto é o que a gente está comentando agora, ó, o vértice da parábola, que eu vou chamar aqui, ó, carinhosamente de ponto V. Mas se isso aqui é um ponto, ele tem duas coordenadas. Ele tem uma coordenada horizontal e ele tem uma coordenada vertical. Então, olha só. Aqui nós temos, ó. Tudo bem? Então, o que a gente vai ter agora? Esse ponto V, a coordenada horizontal dele, eu vou chamar de XV. Ou seja, é o x do vértice da função. E a coordenada vertical eu vou chamar de YV. Então o que a gente acabou de definir? Que o vértice da parábola ele vai ter coordenadas representadas pelo par ordenado XV e YV.
Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é descobrir as coordenadas. Como calcular as coordenadas do x do vértice e do y do vértice. Tudo bem? Então, olha só. O que a gente comentou em aulas passadas? Quem que é esse xv? Esse xv é a média das raízes, não é? Então, o xv é a soma das raízes dividido por 2. Então, olha só. xv. X do vértice, ele vai ser a média das raízes sobre 2. Beleza? Então o que apareceu aqui? Ó? A soma das raízes. Daí, uma coisa que a gente visualizou na última aula. Para obter a soma das raízes, necessariamente você tem que descobrir as raízes? Não. A gente não precisa necessariamente descobrir as raízes. A gente viu que essa soma é uma relação que existe entre o coeficiente do termo de grau 1 e o coeficiente do termo de grau 2. Então, ó, vindo aqui no cantinho, ó, nós podemos dizer o seguinte. Quem é a soma das raízes? Lembrando lá, a soma das raízes vai ser sempre o valor de menos b dividido por a. Tudo bem? E se a gente fizer a substituição, olha o que nós temos, ó, fazendo uma continha auxiliar aqui, ó. Quem que vai ser o x do vértice, ó? X do vértice vai ser a soma das raízes. Quem que é a soma das raízes, ó? Menos b sobre a, dividido por 2. Daí nós temos ali uma divisão de frações. Então, x do vértice, ó, repete a primeira, ó, menos b sobre a, multiplica pelo inverso da segunda, ó, multiplica por meio. Então, quem que vai ser o x do vértice? X do vértice é igual a menos b sobre 2a. Então, moçada, essa é a relação que nós vamos utilizar para descobrir o x do vértice de uma função. Você pode sempre fazer, é a média aritmética das raízes, mas lembre-se, numa função quadrática, nem sempre a parábola vai ter raízes. Então, o que nós podemos dizer aqui, ó? Então, eu posso substituir aqui e falar que o vértice é obtido da seguinte maneira. Quem que é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Daí, se você tiver com coragem e quiser fazer, você vai fazer, eu sei que você vai fazer, como é que a gente obtém o y do vértice? Isso aqui é uma função. Se eu tenho uma função e eu conheço o valor de x, como que a gente faz para obter o y? Eu pego esse valor de x, substituo na função e descubro o valor do y, né? Se você quiser, ó, o que você pode fazer? Esse não é o x do vértice? Então você pega esse valor de x do vértice, substitui na função e faz as continhas. Fazendo essas contas, acredite no Tata, você vai encontrar, ó, menos delta sobre 4a. Então, ó, é assim que nós obtemos o vértice da parábola, utilizando essas relações. Então, dada uma parábola qualquer, como que a gente descobre o x do vértice? Menos b sobre 2a. E como que a gente descobre o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Ou substituindo o valor do x na função. Tudo bem? Então, ó, vamos fazer um exemplinho aqui, ó. Deixa eu apagar aqui as coordenadas para você não colar. Então, ó, vamos pegar a funçãozinha, ó.
y igual a menos 2x², tudo bem? Menos 2x² mais 8x mais 1. Então o que a gente já sabe? Função segundo grau, gráfico uma parábola com cavidade voltada para baixo, porque o coeficiente do termo de grau 2 é negativo, tudo bem? Intersecta o eixo y no 1, no termo dependente, intersecta o eixo x se houver nas raízes. Mas quem que eu quero? Eu quero calcular o vértice, eu quero calcular as coordenadas do vértice. Então eu vou começar com quem? Eu vou começar calculando o x do vértice. X do vértice vai ser igual a quem? X do vértice vai ser menos b, que é 8, então vai ficar menos 8, dividido por 2 vezes a. 2 vezes menos 2. Então quem que vai ser o x do vértice? X do vértice é igual a, menos 8 em cima, dividido por menos 4 embaixo. Menos que divide menos mais, 8 dividido por 4 vai dar quanto? 2. Então, x do vértice é igual a 2. Quem que vai ser o y do vértice? Para descobrir o y do vértice, duas possibilidades. Ou você substitui o x por 2, ou você calcula a formulazinha. Eu vou fazer a substituição, vou fazer as duas maneiras aqui, né? Primeiro eu vou fazer por substituição. Acabou o verdinho. Então, Então, primeiro, vou fazer por substituição. Então, quem que vai ser o y do vértice? Y do vértice vai ser igual a menos 2 vezes 2 ao quadrado mais 8 vezes 2 mais 1. Tá? Então, y do vértice vai ser igual a menos 2 vezes 2 ao quadrado, 4, mais 16, mais 1. Tá? Então, o y do vértice vai ser igual a menos 2 vezes 4, menos 8, mais 17. Quem que é o y do vértice? O y do vértice é igual a 17 tira 8, 9. Tudo bem? Tranquilo? Daí, perceba que a gente pode fazer a seguinte situação, eu posso esboçar mais ou menos a ideia gráfica, né? Então, nós temos aqui, e aqui. O que nós descobrimos? Que x igual a 2 e y igual a 9 é o vértice, Então, vamos colocar assim, x igual a 2, y igual a 9. Então, aqui, Então, esse ponto aqui, moçada, é o vértice da parábola. Como a parábola tem concavidade para baixo, perceba que esse é o ponto mais alto da função. O que significa isso? Significa que para y, de todos os y's, de todas as imagens possíveis para essa função, o 9 é a maior de todas. Todas as imagens estão abaixo do 9. Então, todas as imagens são menores do que o 9 ou, no máximo, iguais a 9. Tá? Eu sei que essa função intersecta o eixo y no ponto 1. Então, ela vai passar por aqui assim, E, um esboço gráfico, satisfatório, seria isso aqui, Lembrando que o vértice, nós temos o eixo de simetria. Esses valores aqui são as raízes da função. Se eu quiser descobrir quem são as raízes da função, pega a função igual a 0, formulazinha de Bhaskara e por aí vai. Tudo bem? Guarda esse valor aqui, y igual a 9, que eu vou calcular o y do vértice agora utilizando aquela segunda maneira, utilizando lá pela análise do delta. Só para você ver
que dá o mesmo valor. Então deixa eu apagar aqui para você. Então vamos calcular o discriminante, vamos calcular o delta. Então olha que bonito aqui, ó. Delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem que vai ser o delta? O delta vai ser 64. Tudo bem? 64 menos 4 vezes menos 2, 8 vezes 1, 8. Então quem que é o delta? O delta é 72. Daí a formulazinha nos garante o quê? Quem que vai ser o y do vértice? O y do vértice vai ser igual a menos delta dividido por 4 vezes A, ó. 4 vezes menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. Olha que coisa mais linda do mundo. Quanto que vai dar o y do vértice? Menos com menos mais, 72 dividido por 8, 9. Esse é o y do vértice. Então, tanto faz fazendo a substituição, né, ou utilizando o delta. Tudo bem? Tranquilo? Essa é a ideia da gente trabalhar com as coordenadas do vértice da função. Tá? Outra coisa que é característica do vértice da função, como a gente está trabalhando com valor máximo ou com valor mínimo, é comum eles trabalharem com esse tipo de questão aqui, olha. Vou passar uma ideia para vocês, ó. Ele fala assim para você, ó. Ele diz que foi lançado um projétil e esse projétil nós temos a altura h em função do tempo t. Tudo bem? Dado pela função menos t quadrado mais 10t. Então, ó, foi lançado um projétil e esse projétil descreveu a trajetória do projétil é segundo essa função quadrática. Então perceba, ó, eu tenho uma parábola com coeficiente termo de grau 2 negativo, então uma parábola com concavidade para baixo. Então o que está acontecendo aqui? Ó? Nós temos eixo vertical que representa a altura, eixo horizontal que representa o tempo. À medida que o tempo vai passando, ó, esse projétil vai ganhando uma altura, até chegar a um determinado valor em que essa altura é máxima. Tá vendo? Ó? Então ela sai do solo, ó, tempo zero, altura zero. Descreve um arco de parábola, atinge o máximo e depois volta a cair. Daí o que nós temos? Ó? Nós temos um tempo em que essa altura é máxima e nós temos aqui uma altura máxima. Perceba que esse máximo ocorre exatamente aonde? No vértice da parábola. Então o que é a característica ele perguntar para você? Ó, após quanto tempo o projétil atinge a altura máxima? Ou qual é a altura máxima do projétil? O que ele está pedindo para a gente calcular? As coordenadas do vértice. Então, nesse caso aqui, ó, tempo em que a altura é máxima, t do vértice, ó, menos b, menos 10, dividido por 2 vezes a. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, ó, após 5 unidades de tempo, né, 5 segundos, 5 minutos, 5 horas, 5 dias, né, nós temos a altura máxima atingida pelo projétil. E automaticamente, qual que vai ser a altura máxima? A altura máxima é o y do vértice. Ó. Então nós vamos ter menos 5 ao quadrado mais 10 vezes 5. Então quanto que vai ser essa altura máxima? Ó, 5 vezes 10, 50. 5 ao quadrado, 25. 50 menos 25, 25 unidades de comprimento. E aqui, unidades
de tempo. Tudo bem? Então, após, sei lá, 5 segundos, a altura máxima é atingida de 25 metros. Também calculado pelas coordenadas do vértice da função. Outro detalhe que é legal você perceber, ó, aqui é o eixo de simetria. O que nós temos aqui? Uma raiz. O que nós temos aqui? A outra raiz. A gente não sabe, a gente sabe que o x do vértice fica bem no ponto médio das raízes, né? E perceba que uma raiz, eu sei, é 0, parte da origem, tá vendo? Então quem que vai ser a outra raiz? 10. Ou seja, no tempo 0 e no tempo 10 é o momento em que o projétil está no solo, ou seja, a altura dele é 0, as raízes da função. Tudo bem? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.